veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que eu vi lhe tinirão ambos os ouvidos. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que eu vi lhe tinirão ambos os ouvidos. Toda a igreja, a voz uníssona, por favor, apenas o versículo de número 11, vamos lá, eu falo e vocês repetem. E disse o Senhor a Samuel. E disse o Senhor a Samuel. Pode ser melhor. E disse o Senhor a Samuel. E disse o Senhor a Samuel. Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que eu vi lhe tinirão ambos os ouvidos. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, em o nome de Jesus, nos próximos minutos, que não serão muitos, por gentileza, não converse comigo. Diga assim: não dirija palavras à minha pessoa. Diga assim: porque hoje o Espírito de Deus está chamando a nossa atenção para as coisas que ainda Deus fará. Se você crê nisso, sempre adorando. Senhoras e senhores, eu quero chamar a vossa atenção nessa noite para a exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Não deixe que nada, não deixe que ninguém tire a sua atenção daquilo que o Espírito de Deus nessa noite tem reservado para os nossos corações. Eu quero nessa noite ministrar-lhes uma palavra e quero pregar nessa noite sobre coisas que Deus ainda fará. Coisas que Deus ainda fará. Nós lemos aqui nessa noite no primeiro livro do profeta Samuel, e lemos o capítulo de número 3 e os versículos de número 10 e o versículo de número 11, que traz para nós o momento exato em que pela terceira vez Deus bradou o nome de Samuel dentro do templo, e este, sob uma orientação do sacerdote Eli, responde à voz que bradava dizendo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E as palavras de Deus que foram proferidas ao ouvido de Samuel foram estas: Samuel, eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que eu vi lhe tinirão ambas as orelhas. Meus amados e queridos, o período em que Deus resolveu bradar o nome de Samuel dentro do templo, levantar a criança que crescia dentro do templo, foi uma época difícil, foi uma época complicada, foi uma época de idolatria, foi uma época de apostasia, foi uma época de declínio espiritual, que Deus resolveu bradar o nome de Samuel dentro do templo, levantar a criança que crescia. Na verdade, meus irmãos, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 10 do primeiro livro do profeta Samuel, é um reflexo de cerca de 400 anos de oscilações,
de cerca de 400 anos de anarquias, de cerca de 400 anos de idolatrias e de afrontas à glória de Deus. Estou falando nessa noite do período dos juízes, um dos períodos mais negros, um dos períodos mais caóticos, um dos períodos mais tenebrosos da nação de Israel. Há quem diga que o período dos juízes se dera por um erro que cometera Josué, de não preparar alguém para que depois de sua morte viesse a estar na frente do povo, viesse a estar na liderança do povo, viesse a estar liderando as pelejas, liderando os cultos. Mas diz a Bíblia que depois da morte de Josué se levantou uma geração diferente sobre a terra. Depois da morte de Josué se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Levantou-se uma geração que não estava nem aí para a glória divina. Se levantou uma geração que não estava nem aí para a glória de Deus. Se levantou uma geração que não estava nem aí para os preceitos divinos. Se levantou uma geração que não estava nem aí para os mandamentos eternos de Deus. Diz a Bíblia que quando a nação de Israel enveredava-se pelo caminho da idolatria, Deus levantava uma nação opressora para que viesse subjugar o povo, para que viesse oprimir o povo. Porém, todas as vezes que a nação de Israel estava oprimida e subjugada, todas as vezes que a nação de Israel estava oprimida pela correção de Deus, diz a Bíblia que eles se lembravam do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Todas as vezes que a nação de Israel estava oprimida e subjugada, ela se lembrava do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Todas as vezes que Deus trazia a vara de correção, o povo se lembrava do Deus de José. Todas as vezes que o povo estava em dificuldade, sendo oprimido, corrigido pela mão de Deus, a Bíblia diz que o povo se lembrava do Deus de Moisés. Todas as vezes que a nação de Israel estava em dificuldade, eles se lembravam do Deus que enviou as pragas sobre o Egito para assolar Faraó. Todas as vezes que a nação de Israel estava em dificuldade, a Bíblia diz que eles se lembravam do Deus que abriu o mar vermelho e fez milhares de pessoas passarem a pés enxutos e do outro lado, com o pandeiro na mão, cantarem e adorarem, dizendo: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Todas as vezes que a nação de Israel era subjugada e oprimida, eles se lembravam do Deus que fez peregrinar o seu povo por uma terra seca e árida, por uma terra de ermos e de covas. Mas enquanto o povo peregrinava pelo deserto no Sinai durante o dia, Deus enviava uma nuvem para proteger o seu povo do sol causticante do deserto. Durante a noite, Deus enviava uma coluna de fogo para aquecer o seu povo do frio do deserto. Não faltava água, não faltava pão, não faltava vestimentas. Se a criança, quando pequena, recebia de presente de seus pais uma sandália, à medida que a criança ia crescendo, a sandália também crescia. Se a criança, quando pequena, recebia de presente de seus pais uma vestimenta, à medida que a criança ia crescendo, a vestimenta também crescia e não se estragava, porque Deus cuidava do seu povo, Deus protegia o seu povo, Deus ia na dianteira do povo, abrindo o mar, derrubando muralhas, destruindo nações. Deus ia protegido pela retaguarda, Deus protegia
protegia pela esquerda, Deus protegia por cima, Deus protegia por baixo, porque Deus cuidava do seu povo, Deus cuidava com a mão paternal do seu povo. Enquanto os filhos de Israel estavam sendo oprimidos, eles se lembravam do Deus que destruiu as muralhas de Jericó, que abriu o Jordão para só ir para cá. E preste bastante atenção no recado de Deus nessa noite para essa igreja. Qual foi o grande problema da nação de Israel nos dias dos juízes? Foi que eles só resolveram lembrar de Deus quando estavam na prova, quando estavam em dificuldade. Passaram a valorizar a Deus simplesmente por causa do aperto, simplesmente por causa da prova. E todas as vezes que Deus libertava a nação de Israel das garras da nação opressora, o povo voltava para a idolatria, para a apostasia. Aí Deus oprimia novamente o povo, aí o povo começava a lembrar de Deus, começava a lembrar da glória, começava a lembrar da presença. Olhe para cá, o desejo de Deus para o seu povo nestas últimas horas é que nós amemos a sua presença e a sua glória, independentemente da situação. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão nessa noite, levante. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, meu filho, faça chuva, faça sol, esteja em cima, esteja embaixo, seja humilhado, seja exaltado, adore a Ele, porque a presença de Deus, ela é maior, ela é maior, ela é maior, ela é maior. Onde estão os adoradores de Deus? Isso, adore Ele essa noite, adore Ele. A presença dEle é insubstituível. Substituíram a glória de Deus pela presença de Baal, pela presença de Astarote. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória nem com Baal, nem com Astarote, nem com o pregador, nem com o cantor. A glória é dele, o louvor é dele, o culto é para ele. Oh glória, oh glória, oh glória. A presença dele é insubstituível. Olha pra cá. Talvez por algum motivo eu não pudesse estar aqui com vocês, talvez algum dos senhores não pudesse estar aqui essa noite, alguns dos obreiros não pudessem estar aqui essa noite, algum cantor, algum pregador, talvez. Mas se eu faltasse, a minha presença poderia ser substituída. A presença do obreiro poderia ser substituída, a presença do cantor poderia ser substituída. A única presença que jamais poderá ser substituída dentro desta casa é a presença de Deus, de Deus. Levante a sua mão nessa noite, levante. A presença de Deus, ela é insubstituível. Então, pelo amor de Deus, o sangue pode entrar na canela, mas não abandone a glória de Deus, não abandone a glória de Deus. Aleluia. Trocaram. Era uma geração que só buscava a Deus na prova, no aperto. Era uma geração que só buscava a Deus quando estava em dificuldade, na prova. E quando saiu da prova, voltava a fazer as mesmas coisas. Sabe como é que se conclui o livro dos Juízes? O último versículo. E naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eles faziam o que queriam, porque eram casa rebelde.
É porque era um coração obstinado. Sabe por quê? Porque o sistema de governo desta época aqui era o tempo da teocracia. Era Deus que guiava o povo, era Deus que ajudava o povo, era Deus que reinava sobre o povo, era Deus que guiava o povo. Mas naqueles dias cada um fazia o que parecia aos seus olhos, porque não havia lei. Faziam o que queriam, porque eram casa rebelde, porque não estavam nem aí para a glória de Deus. Não, enganada está essa geração que pensa que pode fazer o que quiser, andar como quiser, viver como quiser, falar como quiser. Essa geração está muito enganada. Escute, aqui na igreja não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer. Aqui na igreja é do jeito que Deus determina. Era a geração liberal, era a geração do tudo podia fazer. E quando alguém queria fazer o certo, ele dizia: olha, lá vai o crentão, lá vai o santarrão, quer ser melhor que os outros. Esse camarada está sendo muito religioso demais, porque hoje tudo é religiosidade demais. Se o pregador bate contra o pecado é porque o pregador é muito religioso. Se o pregador condena adultério é porque o pregador é muito religioso. Mas eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus para te dizer que combater pecado, que combater adultério, que combater apostasia não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de querer ser melhor do que ninguém, mas é uma questão de céu, é uma questão de arrebatamento da igreja. Aqui tem que ser do jeito que Deus quer. Debaixo dessa nuvem negra, debaixo dessa turbulência toda, é que se inicia o primeiro livro do profeta Samuel. 3 personagens se destacaram: Eli, Ofni e Finéias. Quais foram os erros desses 3 homens? O erro desses 3 homens foi andar na mesma mão em que as nações pagãs estavam caminhando. Quais foram os erros de Eli? A Bíblia diz que certa feita Deus levantou um profeta. Profeta anônimo, a Bíblia não traz o seu nome. Quem sabe não era nem conhecido no seu tempo. Porque quando Deus quer falar, Ele não precisa de homens famosos. Quando Deus quer falar, Ele usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, usa criança, usa senhor. Ele faz do jeito que Ele quer. Aleluia. Aí Deus levanta um profeta anônimo, aponta o dedo para a casa de Eli, diz: assim diz o Senhor contra a casa de Eli. Eu te dei o privilégio do éfode. Eu te dei o privilégio de sacrificar no meu altar. Eu te dei o privilégio de queimar o incenso. Eu te dei o privilégio de ser sacerdote. Eu te dei o privilégio de ministrar em cima do meu altar. Mas Eli, por que você prefere honrar mais aos teus filhos do que a mim? Porque você prefere passar a mão na cabeça dos seus filhos mais do que a mim? Porque você prefere honrar mais os seus filhos do que a mim? Na verdade, Eli, os seus filhos substituíram a minha presença. Eli, eu quero o meu lugar de volta. Por que você prefere honrar mais ao homem do que a mim? Por que você prefere honrar mais aquele teu amigo na escola que não tem nada de Deus? Por que você prefere honrar mais aquele teu amigo na escola que não tem a glória de Deus? Por que você prefere honrar mais a ele do que a mim?
Por que você prefere ser mais amigo do homem do que amigo? Por que você prefere ser mais amigo do mundo do que amigo de mim? Eu quero meu lugar de volta, Eli. Aleluia, 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 aleluia. Deus, Ele não aceita ser substituído. Aconteceu com Israel nos dias do profeta Jeremias. Aí Deus vem falando: Jeremias, o meu povo se esqueceu da minha glória, se esqueceu da minha presença, e começaram a cavar cisternas rotas, cisternas que não retêm águas, e abandonaram o manancial de águas vivas. Mas vai no meio do meu povo e profetiza que é tempo de entulhar as cisternas e mergulhar no meu oceano, diz o Senhor. Trocou, preferiu passar a mão na cabeça dos filhos do que honrar a Deus. Passou os erros de Hófni e Finéias. Vai para cá. Essa Bíblia. Eram, porém, os filhos de Eli. Os filhos de quem, irmão? Os filhos de quem? Os filhos de quem? Eram, porém, os filhos do sumo sacerdote, filhos de Belial. Sabe o que significa Belial? Filhos de Belial? É a mesma coisa de filhos das trevas. Homens sem caráter, homens sem escrúpulos. Mas eram os filhos do sacerdote. E quem era filho de sacerdote também eram sacerdotes. Mas diz a Bíblia: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Aí a Bíblia fecha: e não conheciam ao Senhor. Estou falando do povo, estou falando de sacerdotes. Eram homens que tinham contato. Eram homens que sacrificavam no altar, que recebiam as ofertas. Mas a Bíblia diz: e não conheciam ao Senhor. Até sacrificavam, mas não conheciam o Deus do sacrifício. Até recebiam a oferta, mas não conheciam o Deus da oferta. Até ministravam no altar, mas não conheciam o Deus do altar. Aleluia. Até conhecia a liturgia do culto, mas não conhecia o Deus do culto. Até cantava, mas não conhecia o Deus do hino cantado. Até conhecia os louvores, até ministrar, mas não tinham contato com a glória divina. Era uma geração que vivia de aparência, parecia que era, mas não era, parecia que tinha, mas não tinha. E Deus dizendo: eu quero ter um contato, 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 eu quero que vocês mergulhem na glória, eu quero. Aleluia. Escute, o segredo aqui não é só cantar. O segredo aqui é conhecer o Deus que quer cantar. O segredo aqui não é pregar, é ter contato com o Deus da pregação. Deus quer ter contato com você nessa noite. Ele está te convidando para um nível mais profundo de intimidade e de conhecimento com Ele. Escute, o anjo já está aqui essa noite. E já está com a vara de medir, como fez com Ezequiel. E veio o anjo e mediu 1000 côvados. E disse: Ezequiel, vem! A Bíblia diz que ele começou a entrar. E quando deu a medida dos 1000 côvados, ele disse: e me davam água que dava nos artelhos. Mas o anjo disse: quer vir mais, Ezequiel? Só se for agora. Aí mediu mais 1000 côvados.
Ele foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando. Aí a Bíblia diz que me deram águas que davam nos joelhos. Quem entra mais, Ezequiel? Só se for agora. Aí o anjo foi lá e mediu mais 1000 côvados. Ele foi entrando, foi entrando, foi entrando. E a Bíblia diz, e me deram águas que davam nos lombos, ou nos ombros. Quem entra mais, Ezequiel? Só se for agora. Aí o anjo foi lá e mediu mais 1000 côvados. Ele foi entrando, Ezequiel disse, rapaz, não tinha mais como passar com os pés na terra, mas eu tinha que mergulhar. É isso que o Espírito de Deus nessa noite quer. Qual é o nível de intimidade, de conhecimento que você quer? Você quer estar nos artelhos? Você quer estar nos joelhos? Você quer estar nos ombros? Ou você quer nessa noite mergulhar no oceano do Espírito? O que você quer nessa noite? Quantos querem mergulhar? Quantos querem o nível mais profundo? Quantos querem o nível mais profundo? Quantos querem? O segredo não é só vir cultuar, mas é você conhecer o Deus do culto. Não é só ouvir a pregação, mas é você ter contato com Deus da Bíblia, com Deus da pregação. Deus quer se relacionar com você. Pergunta a pessoa que está do teu lado, irmão, quer um nível mais profundo? Simão, quer um nível mais profundo? Quem quer sair daqui nas braçadas do rio do Espírito de Deus? Mas eram sacerdotes, irmão James, mas não conheciam ao Senhor. Mas foram os erros de Ofni e Finéias. Diz a Bíblia que todas as vezes que o povo trazia oferta, o culto, eles pegavam uma parte do sacrifício para si. Esse pregador é bíblico? É. Ser levítico, na parte da lei, eu disse, olha, o sacerdote vai viver no tabernáculo. Mande eles tirarem uma parte para si e deixe o outro aí voltar. Mas quais foram os erros de Ofni e Finéias, senhores? O erro de Ofni e Finéias foi que eles não se contentaram com a parte que era para eles. Eles pegaram a maior parte do sacrifício. Roubaram a parte que era de Deus. Não se contentaram com a parte pequena do sacrifício. Queriam a parte justamente que era de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Fazem vocês que nós estamos vivendo a síndrome, dias da síndrome de Ofni e Finéias, estão querendo a melhor parte do culto para si, estão querendo a melhor parte do louvor para si, estão querendo roubar a parte que é de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite como homem de Deus para te dizer que a melhor parte desse culto não vai para o pregador, não vai para o cantor, não vai para ninguém. A melhor parte desse culto é para Deus, é para Deus, o louvor é para Ele, o elogio é para Ele, a glória é para Ele, é para Ele, é para Ele. Oh glória, oh glória, oh glória. É pregador querendo roubar a parte que é de Deus, é cantor querendo roubar a parte que é de Deus, se sente estrela, se sente o tal, se sente o bambambam. Deus nessa noite está te convocando a te dar a melhor parte do culto. O que você trouxe para Deus essa noite? O que você trouxe para Deus essa noite? Parte que era de Deus. Passou os erros de Ofni e Finéias, eu concluo agora. Por causa de Ofni e Finéias, a glória de Deus foi roubada. Aí já sai o homem no meio da peleja, vem com a notícia, entra dentro de Siló. Chega até ele que estava sentado na cadeira. Eli, os teus filhos morreram. Até então a notícia foi drástica, mas até então ele ficou tranquilo. Aí ele pergunta, cadê
cadê a arca da aliança? A arca de Deus foi roubada, tombou, caiu, quebrou o pescoço, morreu. A nora de Eli, que estava prestes a dar luz, começou a sentir as contrações. Manda chamar as parteiras. Olhe para cá, escute isso aqui. Manda chamar as parteiras. A mulher vai dar a luz. Olhe para cá. Quando a mulher dá a luz, era um menino. As parteiras olham para ela e dizem: mulher, se alegra, porque Deus te deu um varão. Era o maior sonho de Israel. Era o maior sonho do israelita dar a luz a uma criança, um menino. Era sonho, era desejo. Mas quando a criança nasce, as mulheres olham para ela: mulher, Deus te deu um menino, se alegra. A Bíblia diz que ela não se alegrou, não fez expressão de alegria. O que é que adianta os sonhos serem realizados se a glória de Deus foi embora? O que é que adianta a criança hoje estar nascendo se a glória de Deus foi embora? Ela olhou para a criança e disse: acabou, foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus, por causa de Ofni e Finéias, e Capô nasceu, por causa dos filhos de Belial, a glória de Deus ela foi roubada. Sonhos sem olhe para cá, meu filho, pelo amor de Deus, sonhe, ouse sonhar, mas banhe os seus sonhos na glória de Deus. Não deixe Icabô nascer. Icabô nascendo é um sonho sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Não deixe Icabô nascer, não deixe. Por causa de Ofni e Finéias, Icabô nasceu. Mas olhe para cá. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que trabalha nos bastidores. Enquanto Ofni e Finéias se prostituíam dentro do templo com as mulheres, enquanto eles eram filhos de Belial, enquanto eles roubavam a parte que era de Deus, Jeová nos bastidores estava trabalhando. Enquanto Ofni e Finéias não estavam nem aí para a glória de Deus, Deus só estava preparando a surpresa. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para cá, de um lado nós temos Eli, que um dia ouviu a voz de Deus, hoje não ouve mais. De um lado nós temos Ofni e Finéias, que nunca ouviram a voz de Deus e nunca fizeram questão de ouvir. E do outro lado nós temos Samuel, que era pequeno, que era criança, que nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas vai ouvir o abalo da voz de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. O Deus que eu prego essa noite não perde o controle da situação. O Deus que eu prego essa noite é o Deus que trabalha no de repente. O Deus que eu prego nessa noite é o Deus que trabalha na desvantagem. Quando tudo parece que está dando errado, Jeová por trás está trabalhando e preparando a surpresa. Quantos adoram ao Deus? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus está preparando a surpresa. Deus está preparando a arma secreta. Deus está preparando em meio a essa geração corrompida, em meio a essa geração falida. Jeová está projetando, Jeová está projetando, Jeová está projetando. Oh glória, oh glória, oh glória. Onde estão as surpresas de Deus essa noite? Onde estão? Onde estão as surpresas? Aleluia. Deus dessa igreja não perde o controle. Ofni e Finéias brincavam com Deus, brincavam com a glória. Ele passava a mão na cabeça de seus filhos. Mas nos bastidores Jeová só estava projetando. Aí a Bíblia diz que de noite
A voz de Deus ecoa no quarto do menino. Olhe para cá, irmãos. Sabe qual era uma das características dos dias de Eli, de Ofne e Finéias? Eu vou concluir, irmãos. A Bíblia diz que naqueles dias as visões eram raras. Quase não tinha. As revelações não tinha. Porque não tinha ninguém sensível à voz de Deus. Mas Deus vai quebrar a raridade. Deus vai quebrar a coisa rara. Oh glória, oh glória, oh glória. A voz de Deus vem ecoando dentro do quarto e diz: Samuel, Samuel! O menino se acorda. Eita, ele me chamou. Aí vai até ali. O Senhor me chamou? Não. Vai dormir? Mas Deus é persistente. Deus, quando quer uma coisa, não tem ninguém que faça parar. A voz de Deus brada outra vez. Samuel, Samuel. O menino se acorda novamente assustado, vai até ele, o Senhor me chamou. Aí diz a Bíblia: e entendeu Eli que era o Senhor que chamava o menino. Você sabe qual que foi que ele disse para Samuel, meu filho? Quando a voz bradar outra vez, que eu sei que ela vai bradar, porque quando Deus quer uma coisa... Oh, aleluia. Quando a voz bradar outra vez, eu vou te dar uma chave de acesso. Eu vou te dar uma senha. Eu vou te dar um segredo para você entrar na presença. Quando a voz bradar outra vez, você não fale mais nada. Você fala só assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando você falar isso, não fale mais nada. Deixe ele falar. Porque faz tempo que ele não fala. Não que ele não queria falar. Não que ele não pudesse falar. É porque não tinha brecha. Mas eu já percebi que Deus está querendo quebrar o silêncio. Oh, e a calai, torrenéria, a calavadora, manacandalaia. Uriai, tornerei, na cala, sério, melei, mandaracanto, que mandarachanaraia. Em meio a essa geração insensível, a voz de Deus, Deus está chamando você nessa noite. Ele está bradando o teu nome. Todas as vezes que você vê na Bíblia a expressão, alguém chamando outra pessoa pelo nome, escute, 2 vezes, como no caso de Samuel, Samuel, como no caso de Paulo, quando Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o costume antigo que os israelitas tinham, e quando tratava assim uma pessoa como Edson, era a mesma coisa dele estar dizendo: eu conheço você, rapaz. Eu sei quem é você. Mas quando o menino estava lá dentro do templo, eu chamo Samuel, Samuel, você não me conhece, mas eu sou o Deus que conheço você e te chamo pelo teu nome. Eu te chamo pelo teu nome, eu te chamo pelo meu nome. Eu te chamo pelo nome. Aí quando a voz bradou outra vez, Samuel responde: fala, Senhor. Aleluia. Porque o teu servo ouve. Aleluia.
O Espírito de Deus está me dizendo aqui essa noite que Ele já está gravando nomes aqui. O Espírito de Deus está me dizendo que Ele já está começando a chamar nomes aqui. Nomes. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Satanás não queria que você viesse aqui essa noite. Satanás não queria que você viesse cultuar aqui essa noite. Mas Deus te trouxe aqui para te chamar pelo teu nome. Deus te trouxe aqui essa noite para dar o teu nome. Em o nome de Jesus. 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 Oh, aleluia. Toda a igreja estende as mãos. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Toda a igreja estende as mãos. Toda a igreja estende as mãos. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, Deus. Deus dos céus. Deus da terra. Tu és Senhor em cima do céu. Tu és Deus embaixo da terra. Em o nome de Jesus. 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 Caia por terra. Em o nome de Jesus. 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 Oh, glória. 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 Deus está chamando você. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Deus está chamando. O mestre está aqui. Ele chama. A glória de Deus está aqui. 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 O Deus da igreja está aqui. O Deus da igreja é poderoso. O Deus da igreja é maior do que o mundo. É maior do que os demônios. É maior do que Satanás. O Deus da igreja é maior. É maior. É maior. Oh glória, 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 oh glória. Toda a igreja esteja orando, 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 toda a igreja esteja orando. É Deus quebrando o silêncio essa noite, é Deus quebrando o silêncio essa noite. Deus está chamando você, Deus está chamando você. Receba a glória de Deus essa noite, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Satanás não queria, Satanás fez de tudo para você não vir aqui essa noite, mas Deus te trouxe, Deus te trouxe, Deus te trouxe. Então seja cheio, cheio, cheio da glória, cheio da glória, cheio da glória, cheio, cheio, cheio da glória de Deus. Toda a igreja liga assim bem forte. Fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. Outra vez, fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. Ele pode falar mesmo essa noite? Você tem certeza que ele pode falar essa noite? Olha pra cá. Escuta. O que Deus quer falar essa noite não é aquilo que você quer ouvir. Não é aquilo que você está ansiando ouvir. O que Deus essa noite quer falar comigo é o que você está precisando ouvir. E sabe o que é que nós estamos precisando ouvir?
é as coisas que Deus ainda vai fazer. Sabe qual era o problema da geração de Ofni e Finéias, de Eli? É que era a geração do hoje, era a geração do agora. Plantavam hoje, pensavam que jamais iriam colher. Mas enquanto o Ofni e Finéias só pensava agora, Deus estava chamando Samuel para as coisas que Deus ainda iria fazer. Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que eu vi lhe dirão todos os ouvidos. E o que é que Deus vai fazer, Jacob? Eu calculo agora, mas eu preciso entregar o recado de Deus essa noite. O que é que Deus vai fazer? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis que vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos, seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Pois quando que isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, que nos dá a vitória, que nos dá a vitória, que nos dá a vitória. O que é que Deus vai fazer? Deus vai arrebatar a igreja para a glória. Escuta, o arrebatamento da igreja não é uma fábula. O arrebatamento da igreja não é uma invencionice humana. O arrebatamento da igreja não é fruto da imaginação da mulher. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Essa igreja aqui será arrebatada para a glória, querendo o inferno ou não, gostando do inferno ou não, aceitando os demônios ou não. Essa igreja aqui será arrebatada para a glória. A qualquer momento nós vamos quebrar a lei da gravidade. A gente faz um trabalho como esse aqui, senhores. Pessoas são salvas, transformadas, libertas. Ninguém vem querer fazer uma matéria, né? Um trabalho como esse, uma divulgação, ninguém vem. Mas, meus irmãos, quando essa coisa aqui que Deus vai fazer chegar a acontecer, todos os jornais da Rede Globo, todos os jornais da Record, todos os jornais da Record News, todos os jornais do SBT, todos os jornais online, todos os jornais impressos, todos os jornais nacionais, internacionais, todos os jornais via rádio serão obrigados a colocar em manchetes de todos os jornais: atenção, senhoras e senhores, para o maior acontecimento da história da humanidade. Acabaram de desaparecer milhares de pessoas da face da terra. As riquezas desse mundo não vai prender a igreja aqui. Não vai. Seremos arrebatados para a glória. Muitos até dirão: foi um ataque de ET, foi um ataque de alienígenas.
Mas não foi nem ataque de ET, nem será ataque de alienígenas, mas foi a igreja que foi arrebatada para a glória. É pai procurando filho, é filho procurando pai, é mãe procurando filho, é filha procurando pai, mas nós estaremos na glória, nós estaremos na glória. É para isso que Deus te trouxe aqui essa noite. Eu não vim aqui dizer que você vai ficar rico, não que Deus não possa te enriquecer. Eu não vim aqui dizer que amanhã vai pousar um jato de dinheiro na sua porta e que você vai ficar milionário. Sabe qual é a maior bronca do diabo contra a sua vida? É porque você mesmo sendo tão falho, tão errante, tão limitado, nós seremos arrebatados para glória, para a glória, para a glória. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Só quem veio. Só quem veio adorar a Deus, só quem veio, 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 só quem veio adorar, só quem veio adorar, só quem veio adorar, só adore, 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 adore. Só quem veio adorar, adore, 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 porque a nuvem da glória de Deus entrou dentro desta casa. A nuvem da glória de Deus está dentro desta casa. A nuvem da glória de Deus entrou dentro desta casa. Então adore a Ele. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Aleluia. Você vai dizer, irmão? Diga assim para ele, irmão. Tá vendo esse corpo aqui mortal? Tá vendo esse corpo aqui corruptível? Diga assim, a qualquer momento vai ser transformado. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh. Pode adorar porque o Espírito de Deus está me dizendo aqui nessa noite que